Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje com a Rita Batistella, uma de nossas primeiras alunas do curso de Transpessoal, e ela vai dar o seu testemunho sobre como foi a Transpessoal na vida dela. Esse é o projeto Transcender, um projeto dedicado aos alunos que passaram pelo CLASE, que passaram pelo curso de Psicologia Transpessoal. Então, Rita, seja muito bem-vinda, e eu vou te pedir que você se apresente e fale um pouquinho sobre você. Tá, minha trajetória, né? Ai, Isso. gratidão por esse espaço, nesse projeto tão legal que as próprias alunas trouxeram essa ideia, e eu acho que é super pertinente, porque é um lugar onde a gente fala um pouco das transformações que a Transpessoal nos trouxe, né? Então, isso é muito bom, porque às vezes a gente vê um curso e não entende o que ele vai acrescentar na nossa vida. Então, obrigada por essa oportunidade, tá? Nós é que Como a Maria... agradecemos. Nós é que agradecemos a sua participação, que é muito importante para nós. É uma contribuição para que as pessoas possam compreender, né, o que significa transpessoal na vida de uma pessoa, né? Exatamente. Então, É. você chegou E, por volta do ano 2000, né, Rita? Do ano 2000. mas olha, eu fui a primeira turma. Eu conheci a Mani atuando como terapeuta corporal na clínica que ela trabalhava ali, e ela já estava com esse projeto, e eu achei super interessante aquela coisa transpessoal para mim, falou, nossa, é isso que eu estou buscando. É isso. Porque eu acho que quando a gente ouve o nome de um curso, a gente tem que ver o que o coração, parece que ele pula, né? Fala, nossa, é isso que eu estou procurando. E foi isso que aconteceu comigo. Eu já, veja, a minha trajetória de vida, eu fiz matemática, tá certo? Eu fiz Unicamp, dei aula há 13 anos da minha vida, mas quando eu estava dando aula, mais ou menos há 5, 7 anos, eu fui fazer uma massagem, porque eu estava com problemas de fígado e tal, de enxaqueca, e aquele toque, foi para mim uma coisa super importante. Eu comecei a falar como que um ponto em algum lugar do meu corpo pode transformar tanta coisa. E aí eu perguntava tanta coisa para minha massagista que ela falou: vai fazer um curso. E ela era deficiente visual, uma pessoa muito linda, né? E eu fui atrás do curso na Amor, Associação de Massagem Oriental do Brasil, e foi a minha trajetória durante um bom tempo, né? De 85 até perto do ano 2000. Mas sempre eu tinha querer alguma coisa. O Reiki entrou nesse trabalho, outros cursos que eu fiz de shiatsu, de equilíbrio de chakras, mas ainda faltava algo. E foi quando eu ouvi transpessoal que falei, é isso, tem que ir além, né? E eu não sabia nada do que ia acontecer. Era um curso de 2 anos, foi muito gostoso, porque era uma imersão o fim de semana inteiro, a gente se uniu muito por ser 2 anos de curso, porque era a cada 2 meses, é diferente do que vocês fazem hoje, É. né? Então, a gente tinha um tempo de maturação e foi interessante tudo isso. É. Mas, falando do curso em si, foi um momento de muita transformação profunda e amorosa, sabe? Foram lugares que foram tocados no meu ser, na minha alma, que eu nem imaginava que existia, né? Traumas, situações difíceis que amorosamente eu tive que me acolher e, claro, no curso, com toda a parte, não só teórica, como as práticas que são colocadas ali, foram me abastecendo, pelo menos com esse acolhimento para mim mesma.
Ô, É Rita, claro. isso é muito importante que você está falando, né? Porque a transpessoal tem esse efeito. Ele tem o conteúdo teórico que você reconhece, que você vê a fundamentação dele, não é alguma coisa solta no espaço, Não, ele está não, fundamentado cientificamente, e ao mesmo tempo, cientificamente. como é que aquilo nos afeta, né? A Sim, parte prática, a parte das vivências, como isso nos transforma. É isso que é muito, muito legal muito assim na transformador. transpessoal. É. Porque você começa a perceber que você não é um ser que está aqui só para ganhar dinheiro, ser um profissional, cuidar de filho, casa, marido quer dizer, no meu caso, a vida, né? Não, é muito mais do que Muito isso. Nós mais. temos dentro de nós um universo de possibilidades, Uhum. de situações que nos atingem É, e que a gente precisa cuidar. é. Então, também nessa época, eu já tinha feito terapia, mas foi nessa época que a transpessoal me trouxe uma busca maior, e eu fui fazer vários tipos de terapias fora o curso, para aprofundar mais aquilo que ia emergindo, né, dentro de mim. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante. O curso ele não vai encerrar a sua vida como se você fosse saber tudo ali. Não, ele vai abrir possibilidades muitas na tua vida. E foi isso que aconteceu com você, não é, Rita? Comigo, Abriu sim, um campo que você nem pensava ainda, né? muito grande, apesar de eu já trabalhar com energia, com os corpos sutis, com chakras, com tudo, mas ele foi abrindo as possibilidades de eu entender e o que tudo aquilo que acontecia no corpo estava acontecendo também na mente, nas emoções das pessoas. E aí foi quando eu me intitulo terapeuta corporal transpessoal, Uhum. porque é uma forma de perceber isso, né? E na pandemia, a transpessoal ela foi um divisor de águas aí. Porque, veja, eu fui. As minhas mãos foram retiradas dos meus clientes, porque eu tive que ficar separada, É todos nós. verdade. É. E aí, todas as aplicações que eu fiz através de atendimentos online vieram da transpessoal e de outras técnicas que eu fui procurando depois, Uhum. que é essa coisa de abrir esse espaço para você. Então, eu pude fazer esse trabalho terapêutico, ajudando as dores físicas que as pessoas tinham através de algumas técnicas, mas, ao mesmo tempo, as dores emocionais e psicológicas, né? Uhum. Então, isso foi para mim muito, assim, um mundo que eu não imaginava, tanto que eu Uhum. pude atender pessoas de fora do país, Pois é. brasileiros que estavam fora do país, É. né? É. Quer Isso é dizer, bem legal. você começou com um trabalho corporal, inclusive xamânico, né, Rita? Você usa Sim, muito esses conhecimentos que a gente tem, inclusive, um dos nossos módulos é sobre o xamanismo, porque trabalha com estados de expansão da consciência também. E você também aprofundou nesse caminho e foi exatamente. crescendo de uma forma assim que agora na pandemia te permitiu colocar tudo isso em prática, né? Sim, porque nós estamos ligados energeticamente sempre, né? Uhum, Então, não é só o corpo que faz com que a gente possa expressar nosso ser, uhum. mas é todo, é uma expressão. Vocês estão, quando a gente assiste uma live, a gente imediatamente sente uma empatia, uma relação ou uma antipatia, né? Então, isso de onde vem? Eu nem conheço a pessoa, está lá longe, mas isso passa pelo,
nós temos essa energia que transcende. Esse é o projeto Transcender. É o projeto Transcender, né? Nós começamos a transcender a nossa experiência de vida aqui. Isso E queria mesmo. falar um pouquinho, se me permite, eu não sei como está nosso tempo aí, Não, Anny, pode falar, pode falar. sobre essa coisa dos xamãs e como isso também acabou fazendo com que eu hoje seja uma professora do CLASE, né? Uma professora do curso de Isso transpessoal. eu nem tinha falado, porque a Rita foi incluída na nossa equipe, desde aquela época. Ela faz parte agora. Isso foi muito interessante, porque através do curso se abriu esse mundo, eu já tinha alguma experiência corporal, com exercícios corporais, mas fui atrás, não fui atrás, os xamãs vieram e vieram na minha frente, e de novo eu falei, eu quero. Sabe aquele espanto que você tem e fala, nossa, isso é meu chamado também? Isso. E eu fui fazer várias experiências com eles, em cursos, e ia todo dia num bosque aqui em Campinas, porque eu sou de Campinas, para eles ensinarem exercícios corporais. E hoje, a base do que eu ensino na transpessoal, no curso de psicologia transpessoal, é os 4 elementos, terra, fogo, ar e água, que mexem com o nosso corpo e através dos exercícios que eu aprendi e que eu tenho também da minha bagagem, da outra bagagem de vida, é que eu trago essa experiência para os alunos. E isso é transformador também. Ô, Rita, uma pergunta. Essa técnica dos 4 elementos, esse trabalho que você desenvolve com os 4 elementos, que você, inclusive, integrou no seu estilo de massagem também, né? A massagem dos 4 elementos, que é maravilhosa, que essa conheço bem. Isso foi depois do curso? Foi depois da transpessoal que abriu esse caminho que você foi atrás? Então, veja, a transpessoal vai abrindo portinhas dentro do nosso ser, né? E eu já estava com uma ânsia de mudar o meu estilo de massagem, de toque. E aí parece que é mágica, mas não é, é o nosso ser atraindo coisas para a nossa vida, chega os xamãs. Então, veja, tudo aquilo que eu conheci da transpessoal, que abriu o meu ser, essa energia, e mais os exercícios dele, eu fui descobrindo que eu precisava criar um projeto meu. E esse projeto foi nunca é sem querer, né? Eu não gosto de falar isso, mas eu comecei a fazer as massagens e as pessoas falavam, nossa, sua massagem está diferente, o que aconteceu? Aí eu que fui perceber que os 4 elementos estavam no meu toque. Quer dizer, a transformação é tão grande dentro que você expressa no mundo. Aí isso eu fui lindo. Embasar, é lindo, eu fui embasar isso através de um livro que meu filho tinha me dado 2 anos antes, então nunca é à toa. Eu não tinha aberto o bendito do livro porque era mais denso energeticamente. Quando eu fui formatar o curso de massagem com os 4 elementos, e depois o de reflexologia também, eu vi que aquele livro falava de tudo que eu queria. E mais o que os xamãs falavam, e mais o que a transpessoal, e aí virou o projeto. Aí você fez aquela síntese e criou a sua expressar os 4 elementos da que minha, você da aplica, forma como eu vejo. você aplica tanto na massagem quanto na reflexologia, que é muito importante também. E como nas práticas corporais que eu ensino para os alunos. Isso, Sim, sim. Quer dizer, como abriu o caminho, né, Rita? Como tudo isso foi caminhando assim, para expandir a sua atuação profissional, pessoal, tudo, né?
tudo foi mudando. Podia estar até hoje fazendo uma massagem de shiatsu, do yin, mais técnica. Isso. E hoje eu não consigo fazer a mesma massagem igual nas pessoas, porque cada pessoa é um. Exatamente. E quando você amplia, você sente o teu ser sendo entrando junto com o movimento, e você percebe o universo lindo que é essa relação das pessoas, né? Ô, Rita, muito obrigada por essa contribuição, foi muito bonito, porque o que você expôs, principalmente, Rita, foi assim, como que a transpessoal estimula a criatividade nas pessoas, Muito, como muito. isso vem à tona, né? Quer dizer, abre assim um portal que a gente nem sabe, a gente começa a transpessoal de um jeito, a gente não sabe como a gente vai terminar, e geralmente termina muito Exatamente. melhor do que começou, não é? Isso aqui é o Exatamente, mais foram interessante. coisas maravilhosas, É, e eu queria colocar uma coisa, veja, às vezes eu falei da minha experiência como terapeuta, mas lembrem que eu era matemática também, pois é, e de isso, repente tudo podia mudar. é, Então, qualquer pessoa pode fazer esse sim. curso, sim, como um aprendizado de autoconhecimento, como uma expressão do seu ser com as pessoas que estão em volta, com o seu trabalho, com a sua vida. Então, ela pode ampliar o seu cardápio Sim, terapêutico, exatamente, mas também ela pode ampliar o seu cardápio de vida, de de vida. relação. Eu acho que Então, principalmente de vida, né, Rita? não tenha dúvida, É, não tá separado, né? é. Ô, Rita, muito obrigada, viu? Eu te agradeço Amém. muitíssimo de coração, tá? Pela sua Eu que contribuição. agradeço. Namastê.